A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão EBD. Quero convidar você para dar o seu like e se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Ative também o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas a cada semana, tá bom? Hoje eu quero trazer para vocês uma dinâmica que fala sobre o chamado missionário. Esta dinâmica tem como objetivo trazer uma reflexão sobre o chamado missionário de cada cristão e também a disposição nossa para servir, seja de forma transcultural, seja de forma que esteja à disposição do Senhor para pregar a mensagem do Evangelho. Então o que é que você vai precisar para esta dinâmica? Simplesmente de Bíblia, papel em branco e caneta, tá? Então você vai começar essa dinâmica explicando primeiro o objetivo, da dinâmica e mostrando o contexto de dois personagens da Bíblia em que eles estavam vivendo da época, Isaías e Jeremias. Então você vai mostrar o contexto social em que eles estavam vivendo na sua época e incentivar os seus alunos a ler os textos de Isaías e também de Jeremias em silêncio. Que textos são esses? Isaías capítulo 6, versículo do 1 ao 9 e Jeremias capítulo 1, versículos do 4 até o 7. Então, seus alunos vão ler, vão refletir e depois que eles lerem o texto de forma silenciosa e refletir, você vai dividir os seus alunos em dois grupos. Depois que você dividir os seus alunos em dois grupos, você vai denominar cada grupo. Vai ser o grupo Isaías e o grupo Jeremias. O grupo Isaías estará respondendo a algumas questões. A primeira questão é: o que vocês acham que significou o chamado de Deus para Isaías? A segunda questão: como Isaías respondeu ao chamado de Deus? Terceira e última questão: qual a importância da experiência de Isaías lá no templo? E o grupo de Jeremias? O grupo de Jeremias vai responder a seguinte pergunta: o que vocês perceberam no chamado de Jeremias? Segunda pergunta: como Jeremias reagiu ao chamado de Deus? E por último, quais são os desafios de responder ao chamado de Deus, especialmente em missões transculturais, com base no texto de Jeremias? Então dê aos seus alunos alguns minutos, a cada grupo, para que eles possam refletir. Depois de refletir, você vai reunir os dois grupos mais uma vez e convidar um representante de cada grupo para compartilhar as conclusões das suas discussões. Então eles ficam um tempo lá discutindo o assunto e respondendo as suas perguntas. Depois você vai trazer os grupos e aí cada representante do grupo vai responder o que foi discutido, o que foi respondido. Após as apresentações, promova uma espécie de discussão na sala sobre as semelhanças e as diferenças entre os chamados de Isaías e de Jeremias, bem como os desafios que eles enfrentaram. Por exemplo, semelhanças. No chamado de Deus, tanto para Isaías quanto para Jeremias, todos dois foram chamados para ser profeta. Eles receberam uma revelação direta de Deus e foram comissionados para transmitir a sua mensagem ao povo de Israel. Semelhança, Outra semelhança, as mensagens. Ambos foram carregados de transmitir as mensagens de Deus ao povo de Israel e anunciar um juízo iminente devido à desobediência do povo. Outra semelhança, vou dar 3, tá? ênfase na justiça social. Tanto Isaías quanto Jeremias, eles enfatizaram a importância da justiça social e condenaram a opressão dos pobres e a vulnerabilidade de cada um deles diante daquelas mensagens que eles estavam apresentando. Bom, quais são as diferenças? Também vou dar 3, mas é muito importante que vocês pesquisem mais, tá? A época e o contexto históricos eram completamente diferentes.
Isaías ele profetizou durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, enquanto que Jeremias profetizou mais tarde, durante os reinados de Josias, Joaquim e Zedequias. Isso significa que eles enfrentaram contextos históricos diferentes, com desafios e situações também diferentes. Outra coisa também, o público-alvo principal. Enquanto Isaías frequentemente se dirigia aos líderes, à elite de Jerusalém, já Jeremias era mais direcionado ao povo comum de Jerusalém. Jeremias também tinha uma ênfase mais forte em confrontar os falsos profetas. Terceira diferença, a questão do foco da mensagem. Enquanto Isaías profetizou sobre a vinda do Messias e a restauração do reino de Israel após o cativeiro babilônico, ele também enfatizou a soberania de Deus. Já Jeremias concentrou-se mais nas advertências contra a idolatria, a desobediência do povo, predizendo um cativeiro babilônico e uma subsequente restauração. Tá? Então perceba que isso pode ser discutido entre eles. Bom, depois que isso for feito, você vai lançar um desafio entre os seus alunos. O desafio é o seguinte: você vai pedir que cada aluno individualmente escreva uma carta para Deus, refletindo sobre o seu próprio chamado e a disposição para as missões transculturais. Encoraje os seus alunos a compartilhar na carta as suas preocupações, os seus medos, as suas expectativas e compromissos diante de Deus. Bom, depois que eles fizerem isso, escreverem a carta, peça a alguns voluntários a compartilhar os trechos da sua carta. Lógico que aqueles que desejarem, não vá forçar a barra de ninguém. Incentive todos a compartilhar o que eles sentiram ao escrever a sua carta e algum tipo de compromisso que eles desejam fazer em resposta ao chamado de Deus. Encerre a dinâmica esclarecendo que Isaías ele foi chamado por Deus para profetizar o povo de Israel num momento de crise espiritual. Ele recebeu uma visão da santidade de Deus no templo e prontamente se voluntariou para a missão, dizendo que: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías estava disposto a ir onde Deus o enviasse, mesmo que isso significasse um confronto ao pecado e também desafiar os líderes religiosos corruptos da sua época. Assim como Isaías, a nossa missão também começa com uma compreensão profunda da santidade de Deus. Nós precisamos estar interessados em nos purificar, nos consagrar para sermos usados por Ele, no sentido de transmitir a sua mensagem ao mundo. Nós devemos estar prontos para responder ao chamado de Deus, mesmo que signifique enfrentar desafios, confrontar pecado em nossa própria vida e na sociedade ao nosso redor. Jeremias, ele foi chamado por Deus para profetizar não apenas em Israel, mas também entre as nações. Isso diz lá em Isaías 1:5. No entanto, ele se sentiu incapacitado e aí relutou, dizendo o seguinte: ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque eu sou um menino. Jeremias 1:6. Mas Deus o capacitou e o fortaleceu para cumprir a sua missão. Porque é isso que Deus faz conosco, né? Assim como Jeremias, nós muitas vezes também podemos nos sentir incapazes para o chamado de Deus. No entanto, gente, Deus nos capacita com dons, com habilidades para cumprir a sua vontade, para cumprir o seu chamado. Precisamos aprender a confiar na capacitação e não em nossas próprias forças. Deus nos capacita. Deus não nos chama porque nós somos perfeitos, mas porque Ele é perfeito em nós. À medida que nós refletimos sobre os chamados de Isaías e também o chamado de Jeremias, nós podemos encontrar paralelos em nosso próprio chamado.
Deus ele nos chama a proclamar o seu evangelho em nossa própria cultura, mas também nos desafia a ir além, a alcançar aqueles que nunca ouviram falar de Jesus. Nós devemos estar interessados em deixar a nossa zona de conforto, confiar em Deus e responder ao seu chamado, não importa quão incapazes nos sintamos. O chamado à missão transcultural é um chamado desafiador, mas também compensador. À medida que nós olhamos para Isaías e Jeremias, nós somos lembrados de que Deus ele é fiel em capacitar aqueles que Ele chama. Então que possamos responder ao chamado de Deus com fé, com humildade, mas também com determinação ao chamado, à missão que Deus coloca diante de nós, confiando que Ele nos guiará, nos fortalecerá em nossos passos, para que cada um possa dizer assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Tá bom? Que Deus abençoe e eu espero que essa dinâmica ajude você na aplicação da sua aula, em nome de Jesus.